Fala aí, galera do canal Botafogo Digital. Eu sou Carlos Albuquerque e você, como eu, somos líderes do Campeonato Brasileiro disparados. Vamos às notícias, novidades do Fogão, e elas estão aí, olha, ritmo frenético de notícias. Bom, eu vou começar falando do tema do vídeo de ontem, que foi o Matheus Nascimento, e é o seguinte: o Matheus Nascimento rejeitou, recusou a proposta do Nottingham Forest da Premier League da Inglaterra, né? A gente já tinha trazido aqui que o Botafogo sinalizou positivamente com os 10 milhões de euros que o Nottingham Forest ofereceu, mas o Matheus Nascimento, a sua família, o seu staff não consideram que ainda é a proposta ideal, o futuro ideal para o jovem jogador alvinegro. E o Textor, a gente sabe, tá cuidando ali como um filho, né? O Matheus. Então o Botafogo vai aguardar outras propostas que, aliás, já estão surgindo, né? Sondagens. Me perguntaram aqui sobre o Sporting de Portugal, fez uma sondagem, mas o Sporting não fez ainda uma proposta, tá? Ele está estudando formalizar, tá, uma proposta pelo jogador. Então, por enquanto, é isso. Matheus Nascimento tem mercado na Europa, né? Muita gente duvidava disso, mas o Botafogo tem muita calma, muita tranquilidade antes de negociar o jogador, e o jogador, né, a gente revelou aqui ontem, tem uma preferência, tem uma predileção pelo futebol espanhol. Vamos ver se vai pintar uma proposta do futebol espanhol para o Matheus, beleza? E quem está de saída, realmente já confirmado, é o Luiz Segovia, né? O zagueiro esquerdo equatoriano, né? Que, aliás, vai fazer falta para o Botafogo nessa semana. O timing dessa negociação acabou sendo muito ruim para o Botafogo, já que não teremos o Cuesta, né, no jogo lá da Vila Belmiro. Mas, enfim, Luiz Segovia agora confirmado, ficará emprestado, tá, ao Molenbeek até o meio de 2024. Daqui a um ano exatamente ele retorna, ou então será negociado, né? Um jogador que o Botafogo considera que precisa dessa minutagem, precisa dessa rodagem na Europa para, quem sabe, ter uma venda lá para o velho continente, beleza? Então, por enquanto, essas são as notícias sobre Matheus Nascimento e Segovia. O Bruno Lage, tá? Tema aqui da Thumb, finalmente comandou seu primeiro treino no Botafogo no dia de ontem, tá? Lá no Espaço Lonier. Inclusive, ele deve estar muito animado com o local, o lugar é muito bonito, já falei isso aqui para vocês, né? Dá para ver nas imagens, mas só estando lá ao vivo para ver como é um local maravilhoso, né? Ao pé ali de uma pedra, muito verde para tudo quanto é lado, um lugar realmente bucólico, né? E o Bruno Lage postou na sua rede social, no Instagram, um videozinho, né? Com uma tomada geral dos campos lá do Lonier. Deve estar bem animado aí com o seu primeiro treino, né? E a impressão que se teve, né? Pelo menos ali aquela primeira conversa. Aliás, o Bruno Lage já tinha conversado com os jogadores quando ainda estava o Caçapa, né? E essa primeira impressão é muito boa, né? Eu até fiz um vídeo aqui outro dia sobre as minhas impressões sobre a primeira coletiva de imprensa do técnico português, e vem de encontro justamente com as primeiras impressões do grupo de jogadores, que o Bruno Lage é um cara mais acessível, né? Vamos botar aí, mais simpático, né, do que o antigo treinador, né, que às vezes era um pouco assim, nariz empinado, meio ríspido, né? O Bruno Lage parece ser um cara mais na vibe do próprio Cláudio Caçapa, que foi muito bem acolhido pelo grupo desde o primeiro momento, né? Então a gente espera que o Bruno Lage dê continuidade ao trabalho do Caçapa, né? E claro, também do seu antecessor, o Luiz Castro, mas as primeiras impressões realmente são muito positivas. Vamos esperar que continue assim, né? Falando de Bruno Lage, acabou de sair a notícia de que ele conseguiu o visto de trabalho, tá? O que falta para ele comandar a equipe na quarta-feira contra o Patronato? Falta bidar, falta sair o nome dele no bid, né? Mas, de qualquer maneira, eu acredito que vai acontecer isso, porque temos o dia de hoje e o dia de amanhã, mas digamos que por alguma razão não aconteça,
ainda existiria aquela brecha ali do regulamento para fazer o mesmo que aconteceu no jogo com o Vasco, em que o Lúcio Flávio, né, assinou como técnico, mas o Cláudio Caçapa foi quem ficou na beira de campo ali como auxiliar, né? Então ainda teria essa possibilidade. O que a gente sabe é que também a comissão técnica do Bruno Lage não conseguiu ainda o visto de trabalho. Talvez o Botafogo tenha priorizado o Bruno, né? Enfim, mas isso também deve acontecer nos próximos dias, né? Enfim, então Bruno Lage comandará o Botafogo, seja como for, bidando ou não, amanhã contra o Patronato, quase que não sai, Patronato. E há uma tendência, naturalmente, do Botafogo lançar uma equipe ou mista ou reserva, né? Comenta aí embaixo a sua opinião sobre isso, já que, obviamente, o Botafogo já está com a classificação bem encaminhada, né? Pode perder até por um gol de diferença, e também, obviamente, que o foco total do time é o Campeonato Brasileiro, né? A partida de domingo na Vila Belmiro, com portões fechados. Então, quem deve jogar é o Cuesta, né, que está suspenso. E falando de suspensão, o Marlon Freitas pegou 2 jogos, achei uma pena dura, né? 2 jogos de suspensão na Sul-Americana por aquela expulsão lá contra o Magalhães. Vocês vão lembrar o lance que ele levantou o pé ali, fez um pé alto, né? Exagerou um pouco, mas foi um lance até que houve pessoas que até discutiram se seria caso de expulsão, e não só foi expulsão, como agora ele pegou 2 jogos de gancho. Então também o Marlon Freitas, de qualquer maneira, não jogará quarta-feira contra o Patronato. Beleza, pessoal? Então vamos ver, né? Bruno Lage é que vai decidir que equipe ele vai mandar a campo, né? Eu acho que seria um bom jogo para observar jogadores que não estão tendo tantas chances, ou até os que já entraram, né? O próprio jogo de ida lá na Argentina, o Janderson acabou sendo o principal destaque, né, do Botafogo. Então, hoje eu diria que a tendência é que o Botafogo realmente mande uma equipe praticamente toda suplente, né, de reservas contra o Patronato. Claro que se ali o jogo se oferecer ali uma dificuldade maior do que a gente imagina, poderiam entrar jogadores mais experientes, jogadores titulares em campo, tá? Então, mas isso tudo ainda estamos no campo das suposições. Beleza, pessoal? Falando em suposição, tá naquele momento que todos os canais do Botafogo, né, estão começando a fazer contas, fazer, né, aquela matemática para o título. A gente sabe que ainda é muito cedo, porém o momento é tão bom, tão positivo, que praticamente qualquer cálculo, qualquer enfoque que você dê na matemática vai ser um cenário extremamente favorável ao Fogão ser campeão, né? A gente sabe que é a melhor campanha de todos os tempos, né, nos pontos corridos. E inclusive, assim, um parênteses, né? Eu acho que o Botafogo, claro, o título é o foco principal, mas deve também buscar essa melhor campanha de todos os tempos, para quem sabe ser uma campanha assim que vire uma referência e que ninguém mais consiga superar na história dos pontos corridos, né? Por que não sonhar com isso, né? Mirar isso também, né? Mas claro, a gente sabe que o principal objetivo é garantir o título. Tá muito cedo, mas já começamos a fazer contas. A coluna do Mansell no Fogão Net fez uma análise bem interessante, vou dar uma resumida aqui para vocês, sobre a matemática da pontuação para o título, né? Ele até destacou que desde 2006, né, quando tem 20 equipes disputando por pontos corridos, a pior pontuação de campeão foi do Flamengo. O Flamengo tem os extremos, né? A pior e a melhor pontuação até hoje. Então a pior foi em 2009, com 67 pontos, e a maior foi em 2019, 10 anos depois, com 90 pontos. Então, assim, 67 e 90 é quase como se fossem aquelas notas de escola de samba que você descarta a melhor e a pior. Não sei nem se ainda é assim o sistema, né? Mas é tipo isso. Vamos descartar porque são extremos, né? Não é o normal. O normal é que o campeão, tá, tem ali, em média, 78 pontos, tá? Pelo menos em 17 das 20 edições de pontos corridos, tá? O campeão teve essa média aí, na verdade 77,1, né? Então entre 77 e 78 pontos para ser campeão. É um número aí importante, vamos lembrar desse número.
Porém, baixa para 71 pontos, tá? Se a gente analisar que das 17 edições, em 10 delas, quer dizer, mais da metade, com 71 pontos, o clube saiu campeão, tá? Um número mais acessível ainda, 71 pontos, né? O único dos campeonatos em que um clube precisaria de 75 pontos para ser campeão foi justamente em 2019, né? Em 2019, vocês vão lembrar que foi Flamengo e Palmeiras que ficaram ali disputando, né? E o Palmeiras, que ficou na segunda colocação, teve 74 pontos. Ou seja, o Flamengo precisaria pelo menos 75 para ser campeão, né? Ou qualquer outra equipe ali. Foi quando o sarrafo estava mais alto, tá? Então, 75 pontos é considerado aqui pela matéria do Fogão Net. 75 é uma certeza absoluta de título, né? Praticamente, né? Salvo alguma exceção. Mas um número mágico que dá para trabalhar é 71, tá? Um número bastante possível de levantar a taça, beleza? Eu até vi uma declaração do Fernando Diniz, técnico da seleção brasileira e do Fluminense, mas enquanto ele estava falando ali pelo Tricolor, né, no pós-jogo do Fla-Flu, de que o Campeonato Brasileiro, se não tivesse essa campanha fora da curva do Botafogo, era para Flamengo e Fluminense estarem a 5 a 6 pontos do líder, né? Mas estão ali a 12, né? Então é interessante essa colocação do Diniz, que é verdadeira, né? O Botafogo é que está destoando no bom sentido, né? Do resto do campeonato. Você vê que a diferença entre o próprio Flamengo, que hoje está em segundo lugar, e o Bragantino, se não me engano, são 2 pontos ou 3 pontos apenas, né? Então está muito perto do segundo ao oitavo lugar, né? E teve uma fala também no Charla Podcast de ontem, que foi interessante. A gente começa a olhar por vários lados, vários prismas, né? Que é o seguinte: exceto, claro, as nossas 2 derrotas, Atlético Paranaense, que está ali meio de tabela, tal, meio de tabela para cima, né? E Goiás, que está lá embaixo, exceto essas 2 equipes que foram as nossas derrotas, esse é um campeonato em que o Botafogo ganhou de todo mundo. Então não é nem aquela coisa, ganhou de todos do G6, aí ganhou de todos do G8. Não, é um campeonato que, exceto 2 jogos, o Botafogo simplesmente destruiu, né? Amassou todo mundo, né? Ganhou de todo mundo. Então, assim, é realmente uma campanha histórica, e é por isso que eu bato nessa tecla. Seria muito importante que o Botafogo tentasse, né? Seria muito bom, né? Seria assim a cereja no bolo que o Botafogo conseguisse manter esse nível até o final. A gente sabe que é muito difícil, né? Agora vai ter a estreia do Bruno Lage, né? Ter a troca de treinador, ter de novo aquela expectativa, assim como foi com o Caçapa, né? De como que o Botafogo vai se sair com a mudança de comando, né? A gente espera que justamente o Botafogo continue no modo Caçapa, ou seja, continuar do mesmo jeito que estava com o treinador anterior, né? Mais uma continha aqui, agora é uma continha que eu fiz, tá? Que eu queria passar para vocês. Estamos virando Oswald de Souza, quem é do tempo do Oswald de Souza, né? Um matemático que ficou famoso nos anos 80, né? Na Globo. O Botafogo chegou a 39 pontos, tá? São 13 vitórias, né? 39 pontos. E ainda vai disputar 12 pontos nesse turno. Vamos imaginar o cenário perfeito, que hoje em dia já não é nem tão difícil de imaginar, que o Botafogo conquiste os 12 pontos que restam, né? Repetindo, Santos, Cruzeiro, Coritiba e Internacional, tá? Então o Botafogo conquista esses 12 pontos, o Botafogo chegaria a 51 pontos. Uma pontuação fantástica para turno, quando a gente lembra que as melhores pontuações são ali 45 pontos, né? Enfim, o Botafogo chegaria a 51 pontos. Para os 71 que eu acabei de falar, faltaria 20 pontos apenas em todo o segundo turno, né? Ou então, digamos, que o Botafogo chegue a 51 pontos e no segundo turno tem uma queda de rendimento e conquiste apenas metade desses 51 pontos, né? Que seria ali, vamos arredondar para 25, né? Um pouquinho menos da metade, né? Então o Botafogo chegaria a 76 pontos. Então, se o Botafogo terminar voando, né, do jeito que está nesses 4 jogos que restam, o Botafogo poderia se dar o luxo de fazer uma campanha no segundo turno
de metade dos pontos que conquistou no primeiro, né? E aí eu vou exemplificar isso agora de uma outra forma. O aproveitamento atual do Botafogo é de 86%. O Flamengo, que está em segundo lugar, tem 60% de aproveitamento, né? Tudo bem, tem aquele jogo do Grêmio ainda com o Corinthians lá no Itaquera, né? Um jogo que está faltando ali, o Grêmio pode dar uma subidinha. Mas enfim, o Botafogo tem 86%. Os cálculos também, né, dão conta de que o Botafogo, daqui para frente, poderia ter um aproveitamento de 52%, quer dizer, cair para 52% e ainda assim ser campeão brasileiro no final do ano. Então, matemática toda a favor. Claro que os números não entram em campo, a equipe tem que continuar fazendo o que está fazendo, né? Isso aqui é mais um exercício aí para nós torcedores, né? Lidarmos com a nossa ansiedade pelo tricampeonato. Lembrando, 68, 95, 2023. É o nosso mantra, hein? Repitam esses números sempre. Galera, só para fechar, eu esqueci de comentar que o Botafogo também apresentou ontem o seu novo preparador de goleiros, que é o Marcelo Grimaldi, de 41 anos. Ele é ex-Cruzeiro, ex-Atlético Paranaense, né? Ele, na verdade, começou lá no Sul, no São José de Porto Alegre, em 2005, fez um bom trabalho, em 2010 foi para o Grêmio, enfim, depois acabou. Ele ficou mais tempo no Atlético Paranaense, onde ele foi treinador de goleiros como o Santos e o Bento, né? Dois ótimos goleiros. Então, boa sorte aí para o Marcelo Grimaldi, que vai integrar a comissão técnica lusitana do Bruno Lage. Beleza, pessoal? Se você não é inscrito, dá aquela moral, dá aquele like, compartilhe nos seus grupos, compartilhe com seus amigos esse vídeo aqui, que seus amigos botafoguenses que de repente não conhecem ainda o canal, para a gente continuar crescendo. E eu estou de volta a qualquer momento aí com notícias do Fogão, mais líder do que nunca. Ah, e outro detalhe, se você é inscrito, não esqueça de de ativar o sininho aí embaixo, porque tem gente que às vezes fala, Carlos, não viu teu vídeo sobre, sei lá, o jogo com o Bragantino, porque o YouTube tem essa coisa de entregar, não entregar. Então, acione o sininho, veja também se você continua inscrito, porque às vezes, né, a pessoa deixa de ser inscrita por alguma falha ali do sistema. Então, confere isso aí para não perder nenhum conteúdo, beleza? Vamos para cima, Fogão!